Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema da aula é função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Também conhecida como função quadrática. Na função do segundo grau nós temos uma função de reais em reais, ou seja, nós teremos valores para a variável x que representarão um valor y, e este y é quem? O f de x, ou seja, a função. Então, a função é esta relação entre dois conjuntos, onde o x são os elementos de um conjunto e o y são os elementos de outro conjunto. Para a função do segundo grau, nós temos a seguinte lei de formação: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. No lugar deste f de x, nós também podemos ter o y. Então, se você se deparar aí com algum exercício onde no lugar do f de x você tem um y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, você também tem uma função do segundo grau, porque o f de x, nesse caso, vai ser igual ao y. Você pode escrever f de x ou y. Para uma função do segundo grau, nós temos os coeficientes. Quem são esses coeficientes? Nós temos o coeficiente a, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Nós temos o coeficiente b, que é o número que acompanha o x. E nós temos o c, que é o termo independente. Olha o nome dele, independente, ele está sozinho. Os coeficientes a e b estarão sempre acompanhados da variável. No caso do a variável ao quadrado, x ao quadrado. No caso do b, a variável x. E o c, o termo independente, sozinho. Então, a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos reais. Porém, o a tem que ser um número diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Nós estamos falando que nós temos uma função do segundo grau. E ela é do segundo grau por quê? Porque a variável x aqui, a maior, tem o expoente 2. Então, qual é o maior expoente aqui? O 2. Por isso, do segundo grau. Se este a aqui for zero, entre o a e este x ao quadrado, nós temos um produto, ou seja, uma multiplicação. Se este a for zero, eu faço 0 vezes x ao quadrado, zero, porque todo número multiplicado por zero é zero. Então, se o a for zero, eu não vou ter esta parte. Se eu não tiver essa parte, eu tenho uma função do primeiro grau, porque este x vai ter o expoente 1. Então, por esse motivo, a função do segundo grau, o a não pode ser zero. E aí nós temos funções do segundo grau completas e funções incompletas. Como assim, professora? Nós podemos falar que uma função é completa quando ela possui o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente que acompanha o x e o termo independente, o c. Olha aqui o exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Eu tenho aqui o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que embora ele não apareça, mas ele está ali, que é o número 1, 1x ao quadrado. Então, toda vez que nós temos o 1 na frente de uma variável ou de uma incógnita, ele não precisa aparecer. A letra estará sozinha, mas nós temos que saber, letra sozinha, quem está na frente? O número 1. Então, nesse caso, olha, 1x ao quadrado menos 5x mais 4. Eu tenho o a, eu tenho o b e eu tenho o c. Então, nós chamamos ela de completa. O nosso outro exemplo, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x. Opa, o que está faltando ali? Eu tenho o a, eu tenho o b e eu não tenho o c. O c é zero, o c pode ser zero, o b também, só o a que não. Nesse caso, nós temos uma função do segundo grau incompleta, porque está faltando gente aí, ó, está faltando c, né? Está faltando o coeficiente c. No nosso terceiro exemplo, nós temos y. Ixi, professora, qual a diferença? Nenhuma. Lembram que eu disse que aqui pode ser f de x ou y. Nesse exemplo, nós temos y igual a x ao quadrado mais
9. E esse y poderia ter aparecido aqui ou aqui, assim como aqui e aqui poderia ser f de x também, tá? Voltando ao exemplo, y igual a x² mais 9. Tá faltando coisa aí. Quem que tá faltando? Tem o a, que acompanha o x². Tem alguém que acompanha o x aqui? Não temos o x. Se nós não temos o x, significa que esse b é igual a 0. E temos o c. O c é quanto? Mais 9. E este último exemplo, y igual a x². Ixi, isso é uma função do segundo grau? Sim, olha, x², porém eu não tenho b e eu não tenho c. O b é 0 e o c também, mas eu tenho x², então é uma função, sim, do segundo grau. E uma função do segundo grau, ela pode ser expressa em forma de gráfico. Então, olha, gráfico de uma função do segundo grau ou função quadrática. O gráfico de uma função do segundo grau ou uma função quadrática vai gerar uma parábola. E essa parábola nós podemos comparar como, por exemplo, antena parabólica. Antena parabólica, uma parábola. Você já viu aquelas portas onde tem um arco em cima? Ali é uma função do segundo grau. As janelas também em forma de arco. E tem outras situações que nós vamos ver já já. Mas antes, vamos observar uma coisa muito importante. Esta parábola, ela pode ser voltada para cima, lembram da antena parabólica? Ó, voltada para cima. Lembram da porta? Voltada para baixo. E como que a gente sabe quando uma parábola vai ser voltada para cima ou voltada para baixo? Nós vamos ter estas duas situações. Quando o A for maior do que 0, quem é o A? O A é quem acompanha o x². Quando ele for maior do que 0, esta parábola vai ser voltada para cima. E aí nós temos 3 situações desta parábola voltada para cima. Percebam que eu escrevi aqui o delta maior do que 0. Quem é este delta? O delta é o discriminante. E como que nós podemos calcular este delta, este discriminante? Nós vamos calcular que delta vai ser igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, olha só, para calcular esse discriminante, nós temos uma formulazinha. E onde que nós pegamos os dados para esta formulazinha? Na própria função. Vamos comparar aqui esta primeira função? Olha a fórmula, b² menos 4ac. Quem é o b? Quem acompanha o x, menos 5. Então, eu iria substituir aqui. b² menos 5² menos 4 vezes a. 4 é da fórmula, permanece, vezes a. Quem é o a? Quem acompanha aqui o x², 1. Vezes o c. Quem é o c? O termo independente que está sozinho. Ao desenvolver este cálculo, nós vamos ter um valor para delta. Delta maior do que 0, com 2 valores para x. Como assim, professora? É uma função do segundo grau. Se ela é uma função do segundo grau, ela tem 2 resultados. Quando este delta for maior do que 0, nós vamos ter 2 resultados diferentes. Então, olha o que acontece. Temos o eixo x e essa parábola vai cortar este eixo em 2 lugares, aqui e aqui, que nós vamos chamar de x' ou x2 linhas. Então, x' e x2 linhas, ou x1 e x2. Então, tem algumas literaturas que trazem x', x2 linhas e outras x1 e x2. É a mesma coisa. Quando este delta tiver um valor igual a 0, estes 2 valores de x serão iguais. E aí, o que acontece com essa parábola? Ela vai ter um único ponto aqui, olha, cortando o eixo x. Quando esse delta for um número menor do que 0, esta parábola continua sendo voltada para cima por conta do a, que é maior do que 0, porém ela não corta o eixo x. E quando o nosso a aqui for menor do que 0, como por exemplo aqui, menos 3x² mais 2x.
Nesse caso, a parábola vai ser voltada para baixo, caso da porta, da janela, que é em arco. Então, significa que o a que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo. Se ele é negativo, ele é menor do que zero, então é voltada para baixo. E aí nós temos três situações também. Ao calcular o discriminante, nós vamos ter delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Se esta situação for um delta maior do que zero, essa parábola vai cortar o eixo x em dois lugares, porque teremos dois valores distintos, ou seja, diferentes, que eu posso chamar de x' e x duas linhas, ou x1 e x2. Se o nosso delta for igual a zero, o x' e x duas linhas terão o mesmo valor. Então, os dois valores de x serão iguais. Então, ela vai tocar em um único ponto no eixo x, voltada para baixo, porque o a é negativo, ou seja, menor do que zero. Se esse delta for menor do que zero, o que vai acontecer? Essa parábola também vai ser voltada para baixo e não vai tocar aqui o eixo x. E aí eu trouxe aqui uma situação para nós observarmos. Nós temos aqui um plano cartesiano, nós temos o eixo x e o eixo y. E aqui nós temos um passarinho e ele viu, olha, um alimento, ele viu um milho. Então, opa, já teve um interesse, ele está paradinho aqui. Se o pássaro está parado, nós podemos falar que ele está ali, ó, em zero movimento. Para ele ir até o milho, o que ele fez? Ele fez uma trajetória de voo. Essa trajetória de voo, ó, ele saiu daqui, voou e desceu. Percebam a trajetória, é uma parábola. Então, nós podemos utilizar aqui uma função do segundo grau. E aí, observem que a trajetória deste voo traz como a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 35x. Percebam que ele partiu do zero, fez a trajetória do voo e desceu. Parábola voltada para baixo. Olha o que acontece aqui no nosso a. O nosso a ele é negativo, ele é menor do que zero. O a sendo menor do que zero, olha o que acontece aqui com a nossa parábola. Voltada, concavidade voltada para baixo. Então, concavidade voltada para baixo. Mas agora vamos calcular os pontos. Nós já sabemos que ele estava aqui no zero, então o que nós vamos fazer? Y é igual a zero. E nós temos a função menos x ao quadrado mais 35x. Se ele está partindo aqui do repouso, f de x igual a zero. Então, no lugar do f de x, quem que nós vamos pôr? O zero. E aí nós vamos ter o seguinte cálculo, x menos x ao quadrado mais 35 igual a zero. Só invertemos, olha, o f de x ficou aqui como zero. Para nós calcularmos aqui, o que nós podemos fazer? Menos x ao quadrado mais 35x igual a zero. Eu posso observar o fator comum. O que é isso, fator comum? Eu posso usar isso para calcular aqui os valores de x. Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Ao utilizar o fator comum, se eu tenho x neste termo e neste, eu posso tirar ele. Eu tiro ele e vou fazer o quê? Vou fatorar. Menos x ao quadrado dividido por x, sobra menos x. Mais 35x dividido por x, sobra quem? Mais 35. E aí nós temos o quê? X que multiplica menos x mais 35 igual a zero. Percebam que ao fazer aqui a fatoração, colocando o fator comum em evidência, eu tenho um produto. E o resultado deste produto é zero. Se o resultado desse produto é zero, um dos dois, então, um dos dois aqui é zero. Um dos dois termos aqui serão zero, o x ou menos x mais 35. Então, esses fatores podem ser, um deles pode ser zero ou até mesmo os dois, porque 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes qualquer outro número também é 0. Sabendo dessa informação, o que nós podemos fazer? Eu pego este x e igualo a 0. Encontrei
um valor, já uma raiz, já encontrei um valor de x. Pego a outra parte, o outro fator, menos x mais 35 e igual a zero. E aí nós vamos ter uma equação do primeiro grau, menos x mais 35 igual a zero. Para achar o valor de x, basta isolar ele. Menos x igual a menos 35. Quando x for negativo, o que nós temos que fazer? Multiplicar por menos 1, porque eu não quero o valor do x negativo, eu quero o valor do x. Então, eu vou multiplicar os dois lados aqui, os dois membros, por menos 1. Então, toda vez que vocês se depararem com uma situação em que o x chegou lá na resposta final, o x é negativo, multiplica toda a equação por menos 1, porque tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. E por menos 1, o que eu vou ter? Menos com menos, mais x vezes x, x. Menos com menos, mais 35 vezes 1, 35. Então, ele partiu aqui do zero, e percebam que o zero está aqui, olha, na origem. E qual foi a trajetória? Essa daqui. Então, quais são os valores desta nossa equação, né? Quais são os valores desta nossa função do segundo grau? 0 e 35. Resumindo, a nossa aula sobre função do segundo grau, nós temos que uma função do segundo grau é formada pela lei de formação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c sendo números que pertencem ao conjunto dos números reais e o a diferente de zero. E uma observação muito importante, toda função do segundo grau, graficamente, ela pode ser representada por uma parábola. Esta parábola pode ter a concavidade voltada para cima quando o a, que acompanha o x ao quadrado, for um número maior do que zero, ou concavidade voltada para baixo quando o a for um número menor do que zero. E também, para nós sabermos quais são as raízes dessa função, nós podemos observar ali o discriminante e verificar se essas raízes cortam, ou seja, intersectam o eixo do x em dois lugares, em um lugar ou em nenhum lugar. E isso vale tanto quanto o a for maior do que zero, ou seja, voltada para cima a parábola, concavidade voltada para cima, ou quando o a é menor do que zero, que a concavidade é voltada para baixo. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!